Visão. A gente tem falado sobre Vale Tudo por várias semanas consecutivas, trouxemos muitas questões que para mim são difíceis da novela de acompanhar, mas eu particularmente sou um fã de Vale Tudo, tenho acompanhado no horário, né? Que é algo que eu já falei aqui, que por muito tempo eu não fiz, né? Nos últimos vídeos aqui tomei muitas críticas, muitas coisas a respeito de não entende nada de novela e entende tudo de novela, então eu vou ficar no meio termo e dizer que eu entendo mais ou menos. Né? Mas o fato é o seguinte, a gente tem em Vale Tudo uma novela que é boa, é uma boa história, em primeiro lugar. Muito me criticaram também, e criticam muito quem fala que a seleção de elenco foi boa. Ora, eu acho que com os talentos que a Globo tinha à disposição, é a novela que mais tem medalhões, mais tem figuras conhecidas do público, desde não sei quando. Teve muita gente nova fazendo novelas das 9, como foi o caso de Mania de Você, o que trouxe ali certa estranheza para parte do público que sentia falta de nomes mais conhecidos. A gente sabe que Antônio Fagundes, a própria Regina Duarte, outros atores que já não são mais contratados da Globo, são figuras que não tem mais aberto também muito a agenda para voltar para as novelas, até porque a Globo tem outro poder de pagar nesse momento os seus artistas. De toda forma, tem ali um elenco que tem Débora Bloch, tem Paola Oliveira, que querendo ou não, já está nas novelas da Globo há quase 20 anos. Nós temos ali Thaís Araújo, que é um talento desde Chica da Silva em 96, né? Temos ali também o próprio Renato Góes, que já conseguiu fazer bastante coisa na televisão aberta brasileira. Nós temos outros atores pulverizados em todo esse elenco. Malu Gali, maravilhosa também, Malu Gali muito bem. Né? O próprio Matheus Nastergaile também está ali. Né? A Karine Telles tem pouca história na televisão, mas tem uma história muito grande na atuação. Fez um papel muito importante de Madeleine em Pantanal. Foi uma figura que ficou bem conhecida também nesse sentido. Alexandre Nero de Marco Aurélio, tantas figuras que são conhecidas do público. É claro que não é aquele elenco estelar que teria uma novela dos anos 70, anos 80, 90, 2000. É diferente, é lógico que é diferente. Nesse sentido, aí sim eu concordo, é um elenco que tem figuras que estão há 20 anos nas novelas, não há 50 anos. Então isso sim. Agora, a gente falou muito aqui, eu falei muito aqui também a respeito do quanto o didatismo do texto da Manuela Dias, e de novo, vou repetir de novo aquela cena do Afonso falando com a Odete Roitman, em que ele traz todas as pautas sociais para rebater um argumento de trabalho, né, para rebater um argumento de trabalho. Então, para mim tem muita coisa estranha ali, né, que não orna e faz com que a Odete Roitman se transforme mais numa personagem apoiada pelo público do que rejeitada pelo público. Né? E que o Afonso pareça chato, simplesmente. Que a Raquel pareça chata, simplesmente. E isso é algo que já acontecia na novela de 88 com relação a Raquel. O Afonso já não era tanto. O Afonso queria a aprovação da mãe de qualquer maneira na versão de 88. Eu vi o vídeo também do Coisas de TV que falou a respeito de que Vale Tudo transformou a Odete Roitman numa loba. Né? Ela não é uma vilã especificamente em vários momentos. E eu acho que o grande erro, até aqui pelo menos, foi suavizar demais as falas da Odete Roitman. As falas da Odete em Vale Tudo de 88 eram imensamente mais pesadas que essas. E a partir do momento que você presume que ela não fala mais isso porque não é algo que cabe no... Opa, não é Gotino não. É algo que não cabe nos dias de hoje, você está dizendo que isso não existe mais. E é lógico que existe. Os preconceitos existem, seguem da mesma maneira que estavam em 88. Tudo isso faz parte do universo brasileiro ainda. E suavizar as falas da Odete Roitman como se ela estivesse evoluindo e aprendendo é tirar da Odete Roitman, da personagem Odete Roitman, aquilo que faz a novela andar. Que é uma vilania que é se tornar uma figura intragável. Simplesmente intragável. E a essa altura, na novela de 88, a Beatriz Segal já fazia isso. Então eu acho que tem faltado isso a Odete Roitman da Débora Bloch, mas, de novo, não é da atuação da Débora Bloch. Ela é plenamente capaz de trazer esse tom que a Beatriz Segal trazia de absoluto desprezo com tudo e todos. Né? Só que me parece que no texto tem uma suavização que prejudica a vilania da Odete Roitman. Prejudica e prejudica muito. Ontem eu vi 2 exemplos para mim que mostraram que também tem acertos da Manuela Dias com relação
tanto as pautas sociais que são importantes e como tratá-las dentro da novela, como também com relação a fazer a Odete Roitman ser a vilã que ela precisa ser. Né? E, especificamente, a cena repercutiu muito nas redes, né, que foi a cena de Odete Roitman falando de Maria de Fátima com preconceito, né? Sendo preconceituosa ali nos conceitos que ela tinha a respeito da Maria de Fátima. E ali ela falou isso abertamente para a Celina. Né? Ela falou com todas as letras e com algumas nuances, mas ela falou coisas que acho que para Odete Roitman precisa ser dali para baixo, para que haja de fato uma descrença do público de qualquer mudança ou qualquer ponto positivo que Odete Roitman venha a ter. Então, acho que ali foi um acerto gigantesco e, inclusive, justifica, né? Muita gente falou que não haveria coerência com a Bela Campos ou com uma Maria de Fátima negra nesse sentido, porque Odete Roitman não aceitaria esse tipo dentro da novela de 88. Né? E ontem, nessa cena, a Manuela Dias muito bem justificou a maneira preconceituosa, a maneira racista com que a Odete Roitman vê a Maria de Fátima. Né? E isso ficou bastante claro e foi bastante didático, sem precisar de muitos apoios na hora de construir esse texto. Foi direto. E a Odete Roitman, ela precisa ser direta. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Né? Dito isso, outra cena que eu acho que vale muito a pena a gente falar e que é um núcleo que não existia e que aí eu acho um acerto, foi a Lucimar. A maneira com que a Lucimar conduz a denúncia contra o Vasco a respeito da questão de processá-lo para que ele pague a pensão do próprio filho, em nenhum momento fica algo como... fica uma linguagem que fique pouco acessível para o público ou de pouca identificação. Eu acho que o principal problema da briga do Afonso com a Odete Roitman era a maneira com que não há identificação do público naquele diálogo. Mas há maneiras de fazer isso. Ontem, na cena em que, acho que foi no sábado ainda, em que o Poliana e a Aldeide falam sobre ela entra na casa, a Lucimar, ela fala de uma forma que com certeza você já viu alguém falar na sua vida, a respeito das dificuldades que ela enfrenta para conseguir criar o filho sozinha, para conseguir sustentar, principalmente financeiramente, o filho sozinha. Então tudo isso é algo que ela coloca ali de uma maneira bastante emocional, ao mesmo tempo mantendo aquela força e tudo mais. E no momento em que ela vai confrontar o Vasco, ela confronta de uma maneira que ela deixa claro para ele que ela tentou não chegar nesse ponto, ela tentou resolver numa boa, mas não teve outro jeito de fazer isso. Né? Então essa movimentação e essa maneira com que a Ingrid, né, o nome da personagem, é a Ingrid aqui, Ingrid, deixa eu confirmar o nome dela, eu esqueci o sobrenome agora, mas é Ingrid, né? Parabéns para a atriz, inclusive espetacular fazendo a Lucimar. Ela traz esse elemento muito forte para dentro da história. Ela traz esse elemento de uma maneira cristalina e de uma maneira que o público se identifica. A gente certamente já viu muitas Lucimares na nossa vida. Né? Falando da maneira com que falam, dizendo que não queriam chegar a esse ponto, mas que não teve outra alternativa. E eu acho que isso foi tão educativo, ela falou que estava cansada, ela trouxe tantos elementos importantes ali e que fazem a gente refletir, que aí sim eu acho que causa influência social. Tanto que o número de denúncias na questão oficiais, né, dentro do Rio de Janeiro saltou naquele dia por conta da maneira didática, mas não professoral, didática através de uma personagem que gera identificação e não de uma maneira professoral, causou no público. Acho que isso é importantíssimo. Da mesma forma, o preconceito da Odete Roitman aparecer da maneira com que ele apareceu ontem, eu acho que essa é a forma de fazer com que a Odete Roitman seja essa figura asquerosa que ela precisa ser para que a novela tenha os contornos que de fato tem. Né? Então esse é um ponto importante e eu acho que assim como a gente traz várias críticas, traz várias questões para a novela, eu acho que também traz traz esse elemento também muito forte
de conseguir, de mostrar que a Manuela Dias ela também consegue fazer isso. Só que eu acho que tem que tomar cuidado, e várias pessoas falaram isso, né, que os autores mais recentes parece que não têm aquela intenção de conhecer de fato o público brasileiro, o povo brasileiro. É uma coisa muito encastelada, né? Não é igual Benedito Rui Barbosa, Aguinaldo Silva, Manuel Carlos, Gilberto Braga, que iam onde é que o público estava vivendo para extrair suas cenas. Então isso é muito importante da gente olhar, né?